Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais um módulo aqui do nosso curso. Agora a gente vai estar falando sobre arquitetura de computadores. Eu, professor Lilo, juntamente com o professor Rafael aí. Seja bem-vindo, professor. Bom dia a todos os alunos. Então, mais uma etapa, mais um desafio e agora com a disciplina que vai te dar uma base sobre os conceitos de informática, de computador. Não sei se vocês nunca se perguntaram, né? Por que dois computadores que parecem iguais, por exemplo, eu tenho dois computadores i7, tem preços tão diferentes um do outro. O que tem por dentro daqueles computadores que o faz diferenciar? Muitos vendedores chegam para vocês e falam, olha, aqui tem um computador com 4 GB de RAM, com 500 GB de HD, 1 TB de HD, e um computador custa 3.000 e outro custa R$1.000. Mas qual é a diferença? Praticamente as configurações são iguais, né? O que difere entre eles é a arquitetura interna deles. Tem muita coisa interna aos computadores, aos dispositivos eletrônicos, que fazem eles ficarem mais rápidos, mais finos, mais poderosos, que fazem durar a bateria mais. E é isso que a gente vai ver um pouquinho também na arquitetura de computadores. São coisas interessantes, né? Eu, quando criança, gente, eu sempre me perguntava como aparecia aquela imagem na televisão. Quer dizer, do nada, uma anteninha buscava alguma coisa do ar e aparecia aquela imagem da televisão. Como? Né? Vocês já se perguntaram como é que aconteceu isso aqui, esse meu notebook que está aqui na frente, essa imagem está aparecendo no seu computador? Que mágica é essa, né? Como Steve Jobs fala, né? O Steve Jobs é o presidente, é o fundador da Apple, um dos fundadores da Apple, né? It's magic, né? Tudo isso é mágico. E até hoje eu considero a informática, a tecnologia das informações são coisas mágicas, né? Quanto mais eu vejo, com mais o tempo passa, eu fico olhando, nossa, como tudo isso é mágico. Não dá para entender tudo, né? Não dá para a gente conhecer tudo, não dá para a gente saber tudo o que acontece, desde o fiozinho que passa por aquela rede, os bits que a gente vê bits são os componentes que a gente vai ver hoje, inclusive, pelas redes de computadores, passa pelo computador e transforma essas informações aqui na nossa tela. É difícil compreender tudo isso, mas a gente vai tentar, nesse pouquinho de tempo que nós temos aqui, mostrar essa mágica e como ela acontece desde o início, né? Pelo menos os fundamentos, para que depois você, sozinho, né? Consiga descobrir mais esses truques de mágica que acontecem no dia a dia, né? É uma honra falar, é a primeira vez que a gente dá aula juntos, né, Rafael? Exatamente, eu acho que é 5 anos se esbarrando pelos corredores da instituição e a primeira oportunidade aconteceu no curso de vocês. Vamos lá, vamos trabalhar juntos aí. Bem, meu nome é um pouquinho complicado aqui, mas vamos lá. Deixa eu só botar aqui uma canetinha. O meu nome é Lilo Iou, de Cury de Lacerda, para quem não me conhece, mas pode me chamar de professor Lilo, né? Eu sou formado em computação, também tenho mestrado na área de computação. Desde que me formei, até um pouquinho antes, já estava trabalhando com TI e adoro dar aula, né? Já dou aula há 19 anos e não só dou aula, mas também sou coordenador de curso de computação há 15 anos, quer dizer, é bom também saber como o curso funciona, como é que a gente tenta fazer, trabalhar o melhor conteúdo para vocês. Professor Rafael, você quer falar sobre o senhor? Eu sou formado em matemática pela Universidade Federal de Rondônia, fiz um mestrado também em matemática e uma segunda graduação que foi análise de desenvolvimento de sistema, sempre ligando essa questão de matemática e tecnologia, porque elas se conversam muito e uma é a base para a outra, uma dá sustentabilidade para a outra. Porque hoje, na área de matemática, muito se faz com informática, pelo poder de processamento que tem o computador. Sou professor há 13 anos e atualmente estou como professor do Instituto Federal. Só falar, né? Eu, quando entrei na computação há uns 300 anos atrás, eu pensei que ia aprender a jogar, né? Eu aprender a ser o melhor jogador do mundo, mas erro meu, né? Foi os 3 primeiros anos só matemática, professor. Meu Deus do céu, enganaram. Haja matemática no curso, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver na nossa disciplina, tá, gente? A gente vai ver sistemas de numeração. Como é que a gente vai transformar? O que é sistema de numeração? Até hoje a gente sabe contar, nós vamos aprender a contar, né? 1, 2, 3, será que é difícil? Porque a gente conta diferente dos computadores, né? A organização de computadores, pois legal. Memórias, unidade central de processamento,
linguagem de máquina interessante. Os dispositivos de entrada e saída é uma coisa bem fácil, mas a gente tem que mostrar para vocês, né? E representação dos dados. Como é que a gente vai representar os dados das diferentes maneiras que ele pode se mostrar aqui na tecnologia. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre a evolução histórica do computador, né? Desde os primeiros computadores, é muito legal isso aí, como a humanidade tem caminhado aí, e os primeiras linguagens de máquina, bem que os computadores até hoje falam a mesma linguagem, né? Só que os computadores falam a mesma linguagem, só que a gente, né, evoluiu um pouquinho, quer dizer, a maneira de a gente se comunicar com o computador evoluiu. O computador continuou falando a mesma linguagem. A maneira de a gente se conversar com o computador é que evoluiu. Então, quais são os objetivos da nossa aula, gente? Identificar os marcos históricos da evolução do computador, compreender a evolução do modelo computacional, conhecer as gerações dos computadores, diferenciar a linguagem de máquina da linguagem humana, né? Compreender a forma da interpretação de comandos entre usuário e máquina e estudar alguns impactos sociais da evolução do computador. Esse último é bem notório, né? A gente fala das gerações. Hoje, um garotinho de 3 anos de idade está usando um computador. Eu, quando tinha 3 anos de idade, estava jogando peteca. Nem isso, né? Eu não sabia nem que... tem muitas transformações, mas vamos lá. Na apostila, não esqueço de seguir a apostila, gente. Então, nós temos o conteúdo aqui da aula, nossas videoaulas aqui. É um conteúdo. Os PowerPoints que a gente vai estar disponibilizando para vocês seria o resumão do livro, mas o livro, o guia de estudos aí de vocês, é a principal fonte de pesquisa. Tem muita coisa que não vai dar para falar aqui para vocês ao ar. Tem muita coisa que a gente não tem colocado aqui também no PowerPoint. E o livro também já é um resumo de tudo que tem na internet, né? Então, professor, como é que eu faço para estudar? Né? Aula, aqui, nesse dia a dia aqui, nosso encontro às 7h30 da manhã. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas 7h40, né? Esse é o nosso primeiro encontro. Depois, em casa, você dá uma olhada nos PowerPoints. Na verdade, é interessante você ver o PowerPoint antes. Na verdade, é interessante você ler o módulo antes de você vir para a sala de aula, porque pelo menos você vai entender mais ou menos o que o professor vai estar falando, ou então até tirar dúvida, porque vai estar o professor Rafael aqui do lado, no chat. Eu li aquele módulo e o professor falou aí na tela, não consegui ainda tirar dúvida, vamos te falar o que o professor vai lá, o professor Rafael, ele vai passar e ele vai também tentar tirar dúvida. A questão é essa. E em casa você ainda quer saber mais? Internet, gente. Na internet tem tudo. Na internet, eu acho que a grande revolução da internet em si é o conhecimento que tem lá dentro. Não é o Tinder, não é o WhatsApp, não é o Facebook. Acho que o grande ponto da internet mesmo, acho que é o grande up da internet, aí, o que aconteceu, é o conhecimento que tem lá dentro, né? Hoje a gente pode saber tudo sobre a Grécia, hoje a gente pode andar pelas pirâmides do Egito, a gente pode saber, o cara da China pode saber sobre a Amazônia, sobre os peixes, sobre os tigres, sobre uma ave da Malásia, quer dizer, a gente pode saber tudo porque está na internet, a gente pode conhecer, pesquisar, ler, né? Nunca a informação teve tão difundida e tão aberta. Isso é uma coisa legal na internet. Essas histórias que a gente vai passar hoje, tudo que tem hoje, você vai procurar na internet em detalhes, né? Você vai ver vídeos, YouTube aí, poxa, com detalhes, a história, o que é que aconteceu. Em vez de ficar só acessando o Whindersson Nunes na internet, nos vídeos, vamos ver um pouquinho da história do computador. É tão legal quanto. Tem um vídeo, um documentário na internet que eu recomendo a todos, né? Que eu já comentei, acho que deve ter comentado anteriormente, mas falo uma vez, que é o Triunfo dos Nerds. É um documentário mesmo que fala dessa evolução dos microcomputadores. É um documentário que tem o Steve Jobs, tem o Bill Gates, tem o Steve Wozniak, quer dizer, eles falando de como foi a revolução desde o início para chegar ao que nós temos hoje. Perfeito.
né? E está no YouTube para vocês assistirem uma mega aula de história, né? De como aconteceu, né? Tá legendado, tudo bonitinho, mais outra dica, né? Então vamos para as definições básicas, vamos lá? O que é um computador? Olha aqui, nós temos vários tipos de computadores, né? Computador tradicional aqui, dessa garotinha mexendo há muito tempo atrás, né? Temos um mega de um servidor aqui bonito. E temos esse palm top, essa figura tá nova, né? Mas tudo bem. O celular também, eu não trouxe meu celular, deixei no carro. Mas o smartphone também é um computador, né? Tem um óculos, eu tenho um óculos da Microsoft aí, que é o HoloLens, é um óculos que você vê em realidade virtual, não é realidade virtual, é realidade aumentada. Ele também é um computador. Tem roupas que você veste, que ele é um computador também. Tem um relógio que você coloca, que ele também é computador. O conceito de computador foi estendido, né? A sua televisão, essa televisão aqui atrás, que é um Smart TV, também é um computador. Então esse conceito de computador, ele foi estendido mesmo, né? Não vamos pensar nessa máquina, esse notebook, não vamos pensar que o computador é apenas essa torrezinha e esse notebook. Há 20, 30 anos atrás isso era verdade. Hoje, né, os computadores são espalhados. Existe um termo agora, internet das coisas, né? Porque todas as coisas são computadores, né, professor? Agora... Com certeza. O computador, ele saiu da mesa, ele saiu de dentro de uma empresa para se vestir com o usuário. O usuário hoje ele vai estar cercado de computador, seja onde ele estiver. Seja na sua própria casa, no seu quarto, seja caminhando pela rua, no trabalho. O computador faz parte agora da vida do ser humano. É o dia a dia, né? O cara tá andando, tá contabilizando até aqueles tênis, não vou dar propaganda, aqueles tênis que fica contando os passos pra gente, poxa, no final do dia o meu conta 10 passos, é o passo que eu vim para a sala de aula. Para manter minha forma, né, gente? Mas vamos lá. Onde está o computador, né? Justamente aqui. Atualmente, podemos encontrá-lo em praticamente todos os equipamentos eletrônicos que possuam poder de processamento de dados, tais como calculadora, impressora, celular, notebook, smart TV, carros, casas, relógios, óculos, vestimentas, corpo humano, entre outros. Quer dizer, foi exatamente o que eu falei. O computador, apesar daquela palavra, a gente continua usando a palavra computador, o computador que a gente usava há 50 anos atrás, só que o termo computador se estendeu, né, a tudo isso. Quer dizer, todo o conceito de o que era o computador se estendeu até uma casa inteligente, uma Smart TV, aquela casa que você bate palmas e acende a luz, né? Aquela casa que você pega o celular e abre a cortina, é um computador lá dentro da sua casa, né? Então está em todos os lugares, como o professor Rafael falou. Quais os benefícios dessa nova era, né? Na atualidade, o computador traz diversos benefícios à sociedade. Internet, redes sociais, compartilhamento, impressão de documentos, vídeos, áudios, fotos, e-mails, mensagens instantâneas, comércio eletrônico, transações bancárias, notícias, jogos, entre outros. Um exemplo é o que está acontecendo nesse momento, pois graças à tecnologia atual é possível compartilhar esse conhecimento a todos, né? Então, o EAD, gente, isso que está acontecendo nesse exato momento com vocês, entre a gente, é graças à tecnologia. Quer dizer, a gente está tendo uma aula virtual, mas uma aula com interação, que vocês podem estar conversando com o tutor de vocês, tirando dúvida aqui com o professor Rafael e comigo, né? Ao vivo, isso aqui não é aula gravada. Oi, pode falar oi que eu dou um oi de volta, né? Usando tecnologias, nós temos uma televisão, nós temos um computador, temos uma lousa inteligente aqui do lado, temos toda uma equipe aqui de tecnologia, temos um satélite transmitindo isso aqui ao vivo, temos uma internet no seu polo aí. Olha, tanta tecnologia envolvida aí para permitir essa aula, né? Aí depois você vai em casa e ainda tem todo o ambiente disponível para você, quer dizer, você vai ter essa aula, você vai ter um material para fazer download, para você estudar. Quais os benefícios? Né? Já tem os benefícios aí, né? Bem, qual é a estrutura do computador? Essa é bem simples, né? O hardware consiste na parte física do computador,
são os componentes e periféricos, e o software consiste na parte lógica do computador, que torna todo o aparato ficou bonito nessa palavra, do hardware útil. Então, hardware, gente, em resumo, o que é o hardware? Hardware é, como o professor falou há muito tempo atrás, hardware é tudo que você consegue chutar, não é? Exatamente, enquanto que o software é tudo aquilo que você consegue xingar. Exatamente, se você consegue dar um tapão, é porque é hardware, então você... Se você não consegue dar um chute, você, poxa, isso aqui não presta, então é software, né? Então, o notebook é o hardware, o Windows é software, o PowerPoint é software, né? E assim por diante. O interessante é que essas palavras, é que nem no direito, né? Tem o direitês, que são palavras em latim. No informatiquês tem muita palavra em inglês, né? Então não tem a tradução do hardware e do software. A gente vai usar ao longo do curso muitas palavras em inglês, então não tem a tradução, né? E também não é bonito ficar falando hardware e nem software, né, professor? Exatamente. Vamos dar um up aí. Eu acabei de aprender, professor, o hardware lá. Não, hardware. Vamos aprender enrolar a língua aí, né? É interessante. Professor, para aprender um pouquinho de inglês, vocês vão ter aula de inglês técnico aí, interessante, mas hoje o inglês é uma língua necessária, não só pelo curso, mas pelo mercado de trabalho aí como um todo. Exemplo de hardware, nós temos aqui os periféricos, teclado, joystick, mouse, microfone, impressora. Nós temos o computador em si, que é o hardware padrão, né, o computador completo, aqui all-in-one. E tem os dispositivos internos, aquilo que está dentro do computador, como o processador, o disco rígido, a memória, são tudo hardware, né? Você pode pegar o disco rígido lá dentro do computador e jogar no lixo. Isso dá um chute, né? Como eu falei, se dá um chute, você consegue chamar de hardware. E exemplo de software, vamos ter aqui, né, são códigos fontes que alguém programou. Isso aqui deve ser uma página web. Uma página web é um software que foi desenvolvido. Agora vamos falar um pouquinho do surgimento do computador, né, gente? Vamos ver onde veio o computador. Puxa, legal. O computador, o objetivo do computador, gente, é justamente auxiliar a gente a fazer trabalhos, alguns tipos de trabalhos. E o que a gente tem mais dificuldade é contar, né? Fazer contagem, fazer operações matemáticas, né? Então, há cerca de milhares de anos atrás, civilizações primitivas desenvolveram elaborados sistemas de numeração para registrar desde transações comerciais até ciclos astronômicos. A gente precisava contar, a gente precisava ter números e esses números precisavam registrar alguma coisa, né? Perfeito. Isso já acontece há muito tempo, né? Desde o ábaco e assim por diante, né? Então foi aí que surgiram elementos, a gente foi aprimorando esses nossos equipamentos para fazer esse tipo de operação, né? Então, primeiro, como falei, o ábaco é um instrumento composto de pequenas varetas, né? E pequenas bolas, né? Cada uma que representava um número, representava um conjunto de informações, e era utilizado pelos mercadores para contar e calcular. Então, esse carinha aqui é interessante, tá? Esse carinha aqui você usa para contar, para somar, para multiplicar, você usa para tudo. Nossa, professor, quer dizer que com o ábaco eu consigo fazer tudo isso e consegue fazer isso muito rápido. Você tem no YouTube, sempre no YouTube, né, professor? No YouTube você tem vídeos de pessoas utilizando o ábaco. Então o cara pede lá para multiplicar 1 milhão por 2 bilhões, o cara rapidinho e... Nossa, interessante isso aí, né? Tem outros equipamentos, mas não tão famosos, que também surgiram ao longo dessa história, né? O ossos de Napier, ou Napier, aí vem... Invenção criada em 1617 por John Napier, ou Napier, que consistia no conjunto de barras segmentadas para resolver problemas de multiplicação. Tem videozinhos também na internet, que até hoje, que eles usam aquelas, como multiplicar de uma maneira mais rápida, 3 números por 4 números, 5 números, aí eles fazem umas barrinhas assim e fica bem facilzinho. É o mesmo princípio desse aqui.
é legalzinho, né? A Pascaline, criada em 1640, poxa, gente, a gente está falando aqui de 500 anos atrás, é tempo pra caramba, né? Por Blaise Pascal, esse cara é muito importante, Pascal, era uma caixa de rodas, engrenagens, que resolvia problemas de edição de forma mais fácil, bastava girar engrenagens. Não sei se vocês estão percebendo, gente, o problema é realizar cálculos matemáticos mais rápidos do que a gente faz de cabeça, né? Se eu chegar aqui para você, olha gente, vamos fazer soma 3 mais 3, 4 mais 4, tudo bem, você vai fazer de cabeça. Agora faz uma soma de grandes números, opa, você vai ter que parar com papel aqui e começar a resolver. Agora faz essa soma de grandes números várias vezes. Aí como você começa, é um trabalho laboroso e como é feito por nós seres humanos, a gente vai chegar um determinado momento que a gente vai errar, né? A gente pode esquecer, fazer uma sominha errada, uma subtração errada, ou passar um númerozinho errado e aquela propagação do erro a gente acaba, né, errando tudo. Então isso era um erro, isso era uma preocupação já desde do princípio. Então a gente precisava criar um mecanismo para nos ajudar a fazer essa tarefa árdua, né? Outro detalhe, anota, gente, quando vocês vierem para a aula, pega um caderninho, sempre anotam as dicas. Filme para vocês assistirem em casa, figuras escondidas, Hidden Figures, né? Já assistiu esse filme já, professor, das mulheres negras da NASA? Não, esse ainda não. Esse eu já anotei aqui também para poder assistir, ó. Hidden Figures, gente, perfeito. 3 mulheres negras, o homem ainda não tinha ido, os Estados Unidos não tinha ido para o espaço, né? A Rússia já tinha mandado o Sputnik, já tinha mandado o espaço, eles estavam naquela corrida espacial. E as mulheres negras, que eram matemáticas também, ajudaram. E a história também é uma história real, não é ficção, é uma história verídica. Inclusive tem prédios na NASA hoje no nome que leva o nome dessas mulheres lá. E interessante que eram subestimadas. O que elas faziam? As mulheres negras, elas eram utilizadas como máquinas calculadoras. Então existiam salas enormes, cheias de mulheres negras, cujo objetivo era realizar essas contas matemáticas, professor. Elas eram os calculadores humanos. Interessante isso aí. Então imagina uma sala de aula, como vocês devem estar agora, uma sala de aula com 30, 40, só que isso eram feitos por mulheres. Olha o sexismo aí há 60 anos atrás, na década de 40, 50, isso aí, né, na década de 50, desculpa, isso é pós-guerra. Onde eram mulheres, tinha a ala das mulheres brancas e a ala das mulheres negras. Mulheres brancas podiam até se misturar com os homens, mas as mulheres negras eram num galpão à parte, era bem interessante. O filme era interessante, até para usar o banheiro, é um banheiro dos negros, perfeito filme, dá para refletir muito sobre isso, né? E eles eram verdadeiros calculadores humanos. E foi um oba-oba, por quê? Porque chegou um belo dia lá e iam instalar a IBM. Né? Um dos computadores que instalaram na NASA lá foi a IBM. Olha que a sacada. Perfeito isso para vocês também, né? O filme vocês têm que assistir hoje à noite aí, passar na locadora aí da rua preferida de vocês. Brincadeira, né, professor? Mas chegou a IBM e, olha, tá chegando um computador que vai tirar o emprego de todo mundo. Aí todas as mulheres, nossa, o que eu vou fazer sem meu emprego? Vou sem emprego. Aí essas mulheres, uma dessas mulheres, bem, mas alguém vai precisar operar esses computadores. Então vamos aprender, então, em vez de que a gente não vai poder mais fazer os cálculos porque o computador vai ter que fazer, então vamos aprender a operar o computador. Aí uma delas, escondido, porque elas não tinham acesso à biblioteca, elas não tinham direito, escondido, conseguiu pegar o livro e aprendeu a ler o livro lá do como funcionava o computador, que era Fortran, uma linguagem da época, aprendeu e começou a ensinar as outras mulheres negras. Quando, na hora de for demitido, não, a gente sabe mexer no computador, todas elas foram recontratadas, só que agora, em vez de ser como calculadoras humanos, como operadoras do IBM, com salários bem mais altos. Perfeita essa história, gente. Uma regra aí linda, né? Essa é uma outra calculadora, vamos passar aqui direto, a gente vai falar aqui. Cada vez as calculadoras foram melhorando, gente, né? A gente percebe aí uma máquina analítica, essa aqui não só calculava, mas tinha uma questão de analisar o que estava sendo feito, né?
Charles Babbage também é um cara muito importante na nossa história. Ela foi concebida não apenas para solucionar um certo tipo de problema matemático, mas para executar uma ampla gama de tarefas de cálculos de acordo com as instruções fornecidas pelo seu operador. Então ele não só calculava, mas como também executava instruções. Né? Por isso que chamava máquina analítica. Ela nunca funcionou, mas o conceito dela já era importantíssimo. Né? Faltava tecnologia na época para funcionar, a ideia era real, né? Mas não tinha, que não tinha nada eletrônico isso ali era engrenagem mesmo, tá? Então Charles Babbage foi o inventor que projetou o primeiro computador para uso geral, né? Infelizmente ele só tinha partes mecânicas, que não era suficiente, né? Mas mesmo assim foi conhecido com a máquina analítica. Ele é considerado o pai da computação. Só por causa disso. Ele não criou apenas uma máquina que calculava, não era uma máquina que apenas somava, não era o ábaco, mas era uma máquina que calculava e executava instruções. É a base de todos os computadores hoje. Mulheres, será que as mulheres, tem alguma mulher aí na sala de vocês? Geralmente as mulheres ficam um pouquinho de fora dessa nossa área de TI, né? Não é verdade, nós temos ótimas professoras aqui, né, gente? Exatamente, mas se comparar proporcionalmente a predominância de homens, mas isso está mudando com a realidade. As nossas turmas aqui no presencial já tem um pouquinho, bem próximo o número de mulheres do que o número de homens na sala. E vou mais ainda, gente, existem iniciativas da Google, da Microsoft, de grandes empresas, de trazer as mulheres, né, que hoje realmente não é para segregar, né? E todos são capazes, a tecnologia é aberta para todos, é permissiva a todos, né? E para você dar um apoio aí, para você mulher que está aí do outro lado, a primeira programadora do mundo não foi um homem, foi uma mulher, Ada Lovelace, né? Então a primeira pessoa que programou algo dentro de um computador foi uma mulher, né? Então ela foi reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, justamente na máquina analítica de Charles Babbage, né? Imagina uma mulher toda vestida, interessante, né? Um estilo dessa, eu não vejo essa mulher como sendo uma programadora, né? Cadê o óculos dela? Não tem óculosinho, mas ela era uma programadora, quer dizer, aquele estereótipo, né? Todos nós conseguimos sim programar. E na época era bem mais difícil, você tinha que falar, na verdade, a linguagem da máquina, você tinha que conhecer o conceito da máquina para programar. Hoje não, você tem linguagem de alto nível, uma linguagem que está sendo muito utilizada e os hackathons, quer dizer, campeonatos de codificação, codificação e assim, estão utilizando o Python, né? O Python é a linguagem que estão sendo ensinado para crianças, né? Então as crianças estão aprendendo a programar de maneira bem legal aí, né? Para inserir já na nossa tecnologia. E, lógico, aonde teve a maior evolução? A evolução teve na época da guerra, né? Na guerra todo mundo queria processar mais. Eu quero processar a melhor trajetória da bomba, eu quero processar os efeitos da bomba atômica, quero processar X, Y. Então, na guerra, sempre eu quero... Infelizmente, na guerra sempre tem os maiores evoluções. E não foi diferente, né? Então, a tecnologia teve grandes evoluções na guerra. E, graças a isso, o computador passou por algumas gerações, né? Que gerações? Primeira geração, de 45 a 55, são os computadores que usavam válvulas, né? Válvula é uma lâmpada do tamanho do mundo, quer dizer, cada lâmpada representava um tipo de informação, né? Imagina, uma lâmpada dessa representava uma informação, um bit, a gente vai saber o que é bit logo depois, mas, como posso dizer, os computadores eram enormes, eram computadores que ocupavam o prédio inteiro e precisavam de muita energia para esfriar, quer dizer, imagina várias lâmpadas, milhares de lâmpadas ligadas aqui ao mesmo tempo. É que hoje nós temos lâmpadas LEDs, né? Mas pegam uma sala dessa aqui, deve ser 5 por 5, e coloca 10 mil lâmpadas, aqui vira um forno. Exatamente.
Além da manutenção ser problemática, porque se você queimava uma válvula, você tinha que substituir essa válvula porque todo o resto, todo o processamento ia ficar prejudicado. Complicado, né? E depois disso nós tivemos vários computadores, Mark I, o ENIAC, que foi o famosão, né? Novamente, realizar cálculos balísticos. Para que servia, né? Olha o tamanho, a salona dele, o tamanho que ele era, o tamanho do computador, né? Mas veio a segunda geração, então aquela válvula se transformou nisso aqui, ó, menorzinho, que não esquentava tanto, mas mesmo assim não era suficiente, né? Ele diminuiu os computadores, quer dizer, os computadores ficaram menores, mas mesmo assim nem tanto. A terceira geração é que vieram os circuitos integrados, quer dizer, dentro desse chipzinho aqui, você tem vários daquelas válvulas, quer dizer, aqui é um chip 8088, que foi o primeiro microcomputador, né, que nós temos. Esse chip aí você tinha 60 mil lâmpadas daquelas, 60 mil válvulas, né? Então imagina, 60 mil lâmpadas dentro de um carinha desse que tinha 3 centímetros quadrados. Minha letra aqui está ótima, né? Escrever com a mão é ótimo. Então perceba que houve uma... A quarta geração já são computadores amigáveis. O que é? Utilizava esses circuitos integrados, só que agora um computador não era coisa de cientista, né? Não era só os nerds que utilizavam os computadores. De 91 a 90 foi a popularização dos computadores. Foi para os economistas, foi para os administradores, foram para os professores, foram para o público em geral, foi para o pessoal lá de casa não da minha casa, mas para a sua casa, foi para todo mundo, né? Só que nessa época os computadores ainda eram um pouquinho caros, né? Mas eram acessíveis, né? Quem podia ter, tinha, né? E a quinta geração é o que nós temos hoje, realmente a popularização dos computadores, né? Hoje os computadores estão disponíveis e presentes em todo dia, como a gente falou no início da aula, né? Vamos falar um pouquinho das externas, passar umas externas rapidinho aí, falar sobre gerações de computadores, é bem interessante esse vídeo aí, gente. Vamos lá. Olá! Quando utilizamos nossos computadores, tablets ou até mesmo quando acessamos a internet pelo celular, talvez nem imaginemos o quanto os computadores evoluíram. Na aula de hoje você acompanha uma linha do tempo sobre a evolução do sistema operacional e também da arquitetura do computador. E aí, preparado para uma viagem no tempo? Primeira fase, de 1945 a 1955. Em torno de 1940 surgiram os primeiros computadores, que utilizavam válvulas e painéis de programação. A programação era feita por painéis, através de fios. Utilizava a linguagem de máquina e ainda não existia o conceito de sistema operacional. Segunda fase, de 1956 a 1965. O computador utilizava transitores e sistemas em lote. Nesta época, há também um aumento da velocidade, maior capacidade de armazenamento, os computadores eram menores, a automatização de tarefas que antes eram manuais e o surgimento das primeiras linguagens de programação, Assembly e Fortran. Terceira fase, de 1966 a 1980. O computador utilizava circuitos integrados. Houve um aumento no poder de processamento, evolução do processador e divisão da memória em partições, a multiprogramação. Quarta fase, de 1987 a 1990. Nesta época surgiram os computadores pessoais e as estações de trabalho. Havia execuções de tarefas concorrentes, multitarefas, mais processadores e execução de programas simultaneamente. Quinta fase, de 1991 aos dias atuais. Percebemos um avanço de hardware, software nas aplicações e da telecomunicação. A maior capacidade de processamento e armazenamento, além de termos modelos compactos como os tablets. Vocês viram aí realmente a evolução do computador, deu para mostrar que as coisas
tem se evoluindo, vão evoluir mais ainda, né? Tem a terceira geração de computadores com inteligência artificial, computadores autônomos, computadores que vão dominar o mundo. Computação quântica que permite tudo isso, então... Computação quântica, computação tudo, né? Daqui a pouco a gente vai ficar em casa, trocando canal e assistindo Friends de 10 mil anos atrás. Mas vai tudo bem. Vamos lá. Vamos falar de John von Neumann, que é justamente um dos caras que pensou na arquitetura de computadores como um todo, né? Ele é um matemático húngaro de origem judaica e ele colaborou com o desenvolvimento da arquitetura do computador, quer dizer, como é que ele armazena os programas, como é que esses programas vão ser executados, como é que eles vão passar da memória, como é que eles vão passar da memória para o processador, como é que eles vão... Toda essa estrutura de memória, processador, execução e stand-by e todo... como é que funciona a arquitetura do computador, como é que... aquela informação que está no disco rígido vai aparecer na tela e como é que quando eu clico no teclado vai acontecer um evento que vai transformar alguma coisa no meu computador. Então ele definiu essa arquitetura, né? E essa arquitetura é utilizada até hoje, né? Para isso nós temos que entender dois aspectos importantes: a linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, né? Que é a linguagem que o computador utiliza. O computador ele utiliza a linguagem de 0 e 1, né, a linguagem binária, né? Então a linguagem de baixo nível é a linguagem de máquina, né? A linguagem mais perto, né, da linguagem de máquina é uma linguagem chamada Assembly. Ela não é exatamente uma linguagem de máquina, mas é uma linguagem que ela utiliza exatamente as estruturas do computador, as estruturas que John von Neumann nos passou, né? O que são registradores, o que são memórias, o que são processadores, utilizar as instruções do computador para executar. Então, essa linguagem Assembly você tem que saber, por exemplo, como funciona o processador, como funcionam os registradores, como funciona a memória, como é que funcionam os ciclos, né, para você poder tirar o máximo do seu processador. Inclusive, existem compiladores Assembly específicos para cada tipo de processador, né? Essa linguagem de baixo nível. Só que não é muito amigável para a gente não consegue produzir, né, tanto, né? Tem muita gente que ainda programa em baixo nível. Sim, se você quiser tirar o máximo do computador, alguns jogos há um tempo atrás ainda utilizavam linguagem de baixo nível. Hoje não, existem bibliotecas específicas, mas há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, para você pegar aqueles jogos bem rápidos, eles tinham linguagem Assembly lá no meio justamente para acessar diretamente um registrador do processador para ficar o mais rápido, né? Mas não, hoje não precisa mais. Mas a linguagem Assembly ainda é a linguagem que mais se aproxima da linguagem de máquina, que é a linguagem de zeros e uns. Mas aí sim que tem a linguagem de alto nível, a linguagem que nós conseguimos conversar com o computador. É a linguagem que vocês vão aprender, tá, gente? Essa é a linguagem que a gente vai estar conversando aí, trabalhando ao longo da nossa disciplina. A gente vai trabalhar aqui na disciplina Python, né, professor? Python. É Python ou Python? Python, é Python, né? Eu já ouvi as duas pronúncias, inclusive de grandes pesquisadores da área, mas eu geralmente ouço mais Python. Então vai ser Python. Python. Eu vou pelo professor, Python. Então vamos utilizar Python, que é uma linguagem de alto nível, bem simples, como eu falei, até crianças estão aprendendo a utilizar essa linguagem. Ela, em qualquer ambiente, você consegue, qualquer editor de texto você consegue utilizar, para compilar ela, você consegue também. E o que é uma linguagem de alto nível? É uma maneira mais simples de você definir instruções. Olha, para o computador faça isso, computador faça isso, computador faça isso. Só que essa linguagem de alto nível ela tem que ser transformada para uma linguagem de baixo nível para o computador executar, né? Isso a gente chama de compilação, a gente vai uma tradução. O computador ele só entende linguagem de máquina. Então, por mais que a gente programe C#, Java, PHP, C++, C, Python, etc., Ruby, etc., lá embaixo é linguagem de baixo nível. Então, tem que ter um cara que é o compilador ou interpretador que vai fazer essa tradução, né? Então, ao longo da disciplina a gente vai falar mais sobre isso. Gente, chegou a hora das atividades. Então vamos ver as atividades aí e daqui a pouco a gente volta. Com dúvida,
já vão elaborando aí, falam com seus tutores aí presenciais. Vamos passar aqui para o professor Rafael, a gente vai fazer mais uma interação daqui a pouco, daqui a 20 minutinhos estamos de volta. Até mais. Bem-vindos de volta, caros alunos. Vamos lá para nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa mais para discutir, né? A questão dessa nova sociedade, o que está acontecendo, até que ponto a gente está transformando mesmo. Então vamos lá, nossa atividade de sala aqui, né? Com base no texto sociais, na evolução do computador tem causado, vamos falar os fatores negativos, né? O que é exclusão digital? Que para você, o que seria exclusão digital? E o que seria dependência tecnológica? Para você, o que seria esses dois assuntos, né? E nos fatores positivos, o que seria inclusão digital, né? E o que seria tecnologia computacional que auxilia as pessoas no dia a dia? Eu gostaria que vocês discutissem isso. Eu sei que é pouco, né, passassem aí para discutir isso aí para vocês o máximo possível. Vamos lá, professor Rafael, o que o pessoal falou tá aí? Tivemos uma participação no fórum, o aluno João, lá do Polo de Presidente Médici, que vai comentar um pouquinho o que é inclusão digital. Então, quando falamos de fatores negativos e os fatores positivos, como fator negativo, a exclusão digital, essa dependência tecnológica, e os fatores positivos, que é a inclusão digital. Ele caracteriza a inclusão digital como o processo de democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade. Ou seja, é o processo que se dá de dar acesso à tecnologia a qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo tem o direito de utilizar a tecnologia, seja para sua formação, diversão, para trabalho. Só que para isso ele precisa conhecer. Então esse processo de fomentar o conhecimento acerca das tecnologias, de uso das tecnologias para trazer benefício, é o processo de inclusão digital. Parabéns aí o aluno João lá de Presidente Médici. Presidente Médici Online, né, gente? Os polos a gente quer... Olha aí, gente, vamos lá fazer frente a Presidente Médici, vamos ver se os outros polos também estão online aí para mostrar serviço, gente. A questão é... A interação é um recurso rico, como eu falei, a gente está aqui ao vivo e quanto mais vocês tirarem dúvidas, quanto mais vocês participarem, mais vão enriquecer nessa nossa aula. Esse é o objetivo, né? A gente não é nada sem vocês aqui, a gente só está aqui justamente para que todos nós conseguimos ganhar aí mais conhecimento. Mas vamos falar, né? Vamos falar um pouquinho das... Professor, qualquer momento que aparecer mais alguma resposta aí, me pare, olha, vamos falar, então está aqui online. Qualquer coisa que você achar que a gente deva conversar aqui também. Outra participação lá de Presidente Médici. Parabéns a Presidente Médici pela participação. 2-0 para Presidente Médici aí. Isso já é inclusão digital. Você fomentar a possibilidade de alguém que está distante da sala de aula interagir através dos meios digitais com o professor que está aqui a mais de 500 km, 400 km de distância de vocês. A aluna Stephanie comenta sobre a questão de dependência tecnológica, que eu acho que é um grande problema hoje, e ela caracteriza isso quando o indivíduo não consegue controlar o próprio uso da internet, jogos, smartphone, ocasionando sofrimento intenso e prejuízo significativo em diversas áreas da vida. Quer dizer, você não consegue abrir mão da tecnologia, não consegue viver sem a tecnologia, só que não só nesse nível, seria um nível além disso. Você não consegue se desligar e acaba esquecendo o mundo presencial, as atividades que você tem, e aí a tecnologia você acaba não utilizando para benefícios, e sim para outras atividades que afetam a tua produtividade, seja acadêmica, seja pessoal, seja profissional.
Vocês já se perguntaram, interessante, né? Tem aquele cara, aquele apresentador da SBT, ei, você, não tem aquele, tem um apresentador da SBT que faz, você. Você já se perguntou um dia, nossa, não fiz nada hoje, né? Ainda mais se você trabalha, né? Você trabalha, estuda, aí no final do dia, bate aquela dor na consciência, nossa, não passei o dia sem fazer nada. Aí você olha, não passei nada porque você passou o dia respondendo mensagem no WhatsApp, passou o dia olhando coisas no Facebook, passou o dia acessando vídeo no YouTube, passou o dia... Já se perguntou nisso, né? Essa é a questão da dependência tecnológica. Algumas empresas, inclusive, elas bloqueiam, né, esse tipo de conteúdo. Eu sou contra. Eu, professor, inclusive, eu acho que é responsabilidade do ser humano ele saber o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Agora ele arca com as consequências. Exatamente. Né? Olha, eu estou aqui, você está no seu ambiente, você pode fazer A, B e C, estou te dando as ferramentas, eu quero que você seja produtivo, não quero limar a sua liberdade. Se você acha que você consegue fazer e ficar ouvindo música do YouTube ao mesmo tempo, tudo bem. Nós estamos na geração alfa, né? Na geração Z, geração Y aí, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e mesmo assim ser produtivo, então, ok, eu acredito nisso aí, né? Mas vamos entregar resultado. O problema é quando você começa a fazer só uma coisa e tem essa questão de dependência tecnológica, você está no trabalho, requer concentração e daqui a pouco, aquele negócio do WhatsApp, aí você para a tua concentração para ver o que está acontecendo lá no teu celular e pronto, parou. Aí você dá aquela risadinha, vê aquela foto do negão, o gemido, né? Tem os dois, né? do WhatsApp. Aí você vai voltar lá pro trabalho e pronto, perdeu toda a linha de pensamento, né? Isso é horrível, realmente tem que tomar muito cuidado com isso. A exclusão digital é uma coisa, nem todo mundo tem acesso, mas está acabando já. Isso hoje, para vocês terem uma ideia, isso é um dado que eu pesquisei não faz nem uma semana. No Brasil existem 216, são 116 celulares para cada 100 habitantes, o professor Rafael. São 240 milhões de celulares no Brasil, né? No ano passado, em 2016, era mais de 253 milhões, quer dizer, o Brasil não tem nem 200 milhões de habitantes. Então, um negócio interessante. E diminuiu o número de celulares, quer dizer, em 2016 tinha mais celulares que hoje. Acho que com causa das promoções de linha telefone, o pessoal estão desabilitando algumas linhas, né? Tem planos aí que liberam ligações para tudo que é operadora, então hoje ninguém mais está ligando também, né? Mas hoje nós temos mais celulares que pessoas no Brasil. E um celular, se for smartphone, é um motivo de inclusão digital. Hoje todo mundo está acessando Facebook, todo mundo está acessando a internet, todo mundo está acessando o YouTube. Então, acessar YouTube e acessar a internet, você está acessando conhecimento, professor. Então, você pode usar essa ferramenta para crescer. Você pode usar essa ferramenta como tecnologia para te auxiliar pessoalmente e profissionalmente. Ou você pode usar essa ferramenta para, no final do dia, você chegar, nossa, não fiz nada, né? Então, você sempre tem os dois lados da tecnologia, né? Aquele lado que te leva para frente, que você usa a tecnologia como ferramenta para poder crescer. Esse é o lado que a gente quer fomentar em você, né? Usar a tecnologia para poder crescer, ou usar a tecnologia para continuar fazendo nada, quer dizer, eu vou ser um mestre em, né, Master of None, né, que é o mestre de fazer nada. Tem até um seriado Netflix sobre isso. Tem um vídeo lá no Nerdologia, né, que é bem interessante lá, mais um vídeo para vocês assistirem. A internet está nos deixando mais burra, né? Estamos ficando mais burros com a internet, o nome do vídeo é mais ou menos isso. É um canal bem interessante, Nerdologia, que eu recomendo vocês seguirem. E no final ele dá justamente essa conclusão, não é? A internet não vai nos deixar mais burros, justamente isso, porque a gente passa o dia inteiro vendo várias coisas e a gente acaba não assimilando nada. Não é bem isso. Depende do uso que você tem na internet, né? Você pode usar justamente a internet para crescer muito. Graças à internet você consegue dar uma aula dessa,
né? Mas graças à internet você pode ficar o dia inteiro ouvindo funk. Não nada contra o funk, né? Como Exatamente. pode. Então, cabe a você mensurar se o seu dia foi produtivo, se a sua semana foi produtivo, então você não é um dependente tecnológico do ponto de vista a prejudicar a tua produtividade. Agora, se isso está afetando a tua produtividade, você vai ter que aí aprender a dosar o quanto você usa da tecnologia para os afazeres que te trazem aquele prazer momentâneo, assistir um vídeo no YouTube, ver uma conversa no WhatsApp e aquela parte produtiva que vai te agregar em conhecimento, em melhorar na carreira profissional. Então aí você pode utilizar algumas técnicas. Existem algumas técnicas, a Pomodoro, que você fica aí 25 minutos produtivo, depois 5 minutos você pode acessar o Facebook, por 5 minutos ler o WhatsApp, e aí depois você volta 25 minutos produtivos, e assim vai até você completar um ciclo, e aí para meia hora para descansar. Então tem algumas técnicas que pode aí te desprender um pouquinho dessa tecnologia para ser produtivo. Mas como o professor disse, tem algumas pessoas que conseguem utilizar a tecnologia ouvindo música e trabalhando ao mesmo tempo, ou com o celular ligado, vendo o WhatsApp e produzindo sem perder a linha. Cabe a você mensurar a tua produtividade em relação ao teu uso de tecnologia. Responsabilidade, gente. Responsabilidade. Estudar, a responsabilidade de vocês aqui é estudar, né? Então, vocês têm essa atividade aqui para... Essa é uma atividade para vocês fazerem aqui em sala de aula, espero que vocês tenham feito, né? Só que agora você tem atividade para casa, né? Você tem muita coisa para você ler em casa. Você tem ler o guia de estudo, aula 1 e aula 2. Você tem que uma atividade para acessar o ambiente. Professor, não sei como acessar o ambiente. Olha o tutor aí do lado de vocês. Já aproveita, já pede, tira dúvida com ele, já vê como é que faz, como é que posta, como é que ele faz o upload de arquivo, como é que faz para participar do fórum. Ver se o usuário e senha está funcionando direitinho. Exatamente. Não deixe para o último dia a atividade, porque pode realmente ter algum problema, você pode não conseguir postar no horário. Então, leia o material com antecedência. Tem um conceito muito importante que fomenta a EAD, que pode melhorar teu andamento com a EAD, que é o conceito de sala invertida. Você já vem para a sala de aula com uma bagagem, e aqui vai ser só um momento de dar uma revisada no conteúdo e tirar as dúvidas. Então, leia o material antes de vir para a aula, na próxima aula, já dá uma olhada no guia de estudo, já dá uma olhada no material que está disponibilizado no AVA, no caderno da disciplina, que aí você já vai vir com algumas dúvidas que vai fomentar uma discussão. A participação no chat vai ser importante para isso, e aí a gente vai conseguir um resultado um pouco melhor do que já consegue. O professor falou uma coisa muito, mas muito legal agora. Sala de aula invertida. Que nome interessante isso aí. Mas é exatamente o que acontece hoje, gente. Eu vou explicar para você, contando uma historinha. Há 30 anos atrás, 91, quando entrei na faculdade, não existia internet. 91 no Brasil não existia em canto nenhum internet. 91, você entrava na aula, né? A única fonte de informação que você tinha era o professor. Então o professor estava lá na frente, você com um caderno, você anotava tudo que o professor fazia, porque era o professor e acabou, né? Se não fosse professor, tinha os livros que o professor indicava, só que geralmente os livros, ainda mais na área de tecnologia, eram livros em inglês, né? E a biblioteca era longe, né? Era complicado você pegar ali, não tinha livro para todo mundo, até você conseguir. Então o professor até tirava alguns xerox, deixava xerox para a gente lá, para a gente tirar xerox, a gente tirava 1,5 milhão de xerox, e assim por diante. Então era aquilo que o professor passava, né? Então a gente chegava na sala de aula, olhava, atenção, o professor era um mestre, era a única, o professor era a única fonte de conhecimento para a gente naquela época, né? Em 91 não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha 500 canais de televisão, não tinha Netflix, não tinha nada, né? Imagina aquela sociedade, né? Nessa época. Hoje não. Olha como é que é a sala de aula hoje. Tudo, quando você vai para a sala de aula, tudo que o professor vai falar em sala de aula tem na internet. E melhor. E melhor, gente. Então, imagina, né? O que o professor, qual é o papel do professor agora, né? O papel do professor, na verdade, agora passa a ser um facilitador, né? Então, você sabe que eu já passei ementa para você antes, já passei o que a gente vai trabalhar antes, já passei tudo, né?
O nosso material já está publicado previamente, você já tem o material da aula 2 ali. Você já pode chegar lá no ambiente, oxa, para a próxima semana, na próxima quarta-feira, o professor Lilo, o professor Rafael vão falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada no material, vamos dar uma olhada no guia de estudo, que é a aula 4, a 3 e 4. Nossa, eles vão falar sobre isso. Vamos olhar na internet o que tem mais sobre isso, né? Aí o que vocês vão chegar aqui com a gente? Quer dizer, vocês já viram bastante conteúdo. O que o professor vai fazer aqui com a gente? O que o professor? Ele vai corroborar o que já foi passado, ele vai facilitar o que foi passado, vai apenas averbar, vamos dizer, averbar é legal, né? Mas e vai discutir com vocês, né? E qualquer dúvida que você tenha nesse processo que você teve em casa, você vai passar aqui com o professor Rafael e para a gente tentar discutir. Eu conversando dessa mesma maneira com um aluno meu lá em sala de aula, mas professor, então, para que então eu ir para a faculdade? Né? E eu dei um exemplo aqui também. Aqui nós temos um parque ecológico que tem uma trilha, né? E tem uma trilha de 15 quilômetros para você passar no meio da floresta. Você já foi no parque ecológico aqui, professor? Mas eu andei só 100 metros da trilha e voltei. Essa tem uma trilha de 15 quilômetros, né? E lá tem uma trilha que, a priori, eu posso ir no meio da floresta e andar 15 quilômetros sozinho. Sendo que até tem um painel lá dizendo, não recomendamos você andar essa trilha sozinho. Você pode. Você pode conseguir, consegue. Mas nesse meio tempo você pode acabar se perdendo, tem uns perigos e assim por diante. O recomendado lá é você fazer essa trilha com os nossos guias. É a mesma coisa aqui na educação, né? Você pode fazer sozinho esse aprendizado? Pode também. Você pode você pode aprender a programar sozinho? Pode. Mas com um guia sempre é mais gostoso, sempre é mais legal. É um processo mais contínuo, mais fácil, né? Então nós, professores aqui, junto com vocês, a gente vai estar trilhando essa trilha de 15 quilômetros e juntos, né, a gente vai estar guiando vocês. Só que quem vai fazer essa trilha são vocês. A gente vai estar apenas guiando vocês, a questão é essa. A sala de aula invertida é justamente isso, vocês têm que fazer a parte de vocês lá em casa. Aqui é uma parte do conteúdo, inclusive uma parte mínima do conteúdo. Essa 1 hora de aula que a gente está aqui trabalhando com vocês é muito pouco perto do conteúdo gigantesco que tem ainda aí para vocês descobrirem, né? Como eu falei logo no primeiro minuto de aula de hoje, tecnologia é muito mágico, tem uma mágica por trás aqui. A gente vai tentar um pouquinho desmistificar toda essa mágica, mas tem muita coisa que a gente não vai conseguir aqui, mas que vocês com certeza conseguirão descobrir os segredos dessa mágica pesquisando, estudando, usando realmente o que há de melhor na internet, o que há de melhor nessa nossa grande rede aí, que é o conhecimento que ela tem, né? Acho que essa aí é a grande sacada, né? O que é que o senhor tem que falar aí, professor? No slide seguinte a gente já fechou então as perguntas, deixamos alguns comentários. Então a inclusão digital, o que ficou como inclusão digital? Consiste na democratização do acesso às tecnologias da informação. A palavra democratização, apesar de dar a entender que você tem direito de escolher de usar ou não a tecnologia, mas hoje a tecnologia faz parte do nosso cotidiano. Então a democratização está relacionada a você realmente ter acesso à tecnologia. Agora, abrir mão de usar a tecnologia hoje em dia é praticamente impossível. Onde você vai, tem tecnologia, você precisa interagir com uma máquina. Se você vai num caixa eletrônico, você está interagindo com um computador. Mesmo que você não tenha computador em casa, você vai precisar interagir. Se você vai fazer uma ligação, hoje em dia o teu smartphone é um computador, como o professor salientou desde o início da aula. Então a inclusão digital, para acontecer, ela precisa de 3 instrumentos básicos. Computador, de forma genérica, a palavra computador, tudo que tem a capacidade de computar informação de forma rápida. Acesso à internet, então não adianta falar a rede, principalmente a internet, porque a rede tecnológica, a rede mundial tecnológica, a internet, ela permite você ter acesso à informação através da tecnologia. Então a questão da inclusão digital é principalmente para você ter acesso à informação e o domínio dessas ferramentas.
Porque não adianta eu ter um computador em casa e não conseguir tirar o proveito dele. Não adianta eu ter um celular com 1001 funções e só uso para ligar. Eu não estou fazendo uso dessa tecnologia da melhor forma, da forma de tornar o meu trabalho mais produtivo, o meu aprendizado mais produtivo. Um detalhe, tá, gente? Aqui falando da inclusão digital, só mais uma dica aqui. Com o professor Rafael, eu preciso ter um computador, vamos dar aqui uma olhada, olha, eu preciso ter um computador, preciso ter um acesso à rede e preciso ter o domínio das ferramentas. Muita gente tem a sensação, eu já sei o suficiente, já sei usar o Word, já sei usar o Excel, mas às vezes a gente não sabe usar realmente essas ferramentas, né? E acaba usando de uma maneira que, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos, nos famosos TCCs, né? Eles não utilizam os recursos na completude. Até hoje, gente, depois de 20 anos aí como professor universitário, eu pego o trabalho acadêmico com o aluno para dar espaçamento, dando espaço, pegando espaço, para fazer maior espaçamento entre letras, pulando linha. Vai colocar numeração, colocando o número lá em cima, quer dizer, não fazendo nada automático, sendo que a gente tem ferramentas, quer dizer, aí quando vai fazer um texto de 1, 2, 3 páginas é uma coisa, agora quando você vai fazer um texto de 100 páginas, aí se perde e acaba tendo que pagar alguém para fazer isso, né? Eu já passei por processo seletivo, né, em alguns lugares aí, onde a gente analisa o currículo, mas não no currículo, no conteúdo. A gente pede o currículo, para vocês terem uma ideia, no formato Word. Olha, interessante isso aí, professor. A gente pediu o currículo no formato Word da pessoa. E quando a gente pediu o formato Word, não é porque, olha, não é para mandar em PDF. PDF é um tipo de arquivo que a gente não consegue editar, é o Word, que geralmente a gente faz no currículo no Word. Para saber como a pessoa fez no Word, se ele ficou dando espaço, se ele organizou direitinho, se ele não ficou, se ele utilizou a mesma fonte, ele criou um padrão. Porque se ele não conseguiu fazer o currículo dele no formato correto, então a prova dele, para você ter uma ideia, ele não sabia. A prova dele era como ele tinha feito o currículo no Word. Não era em si o conteúdo do currículo. Não era o conteúdo do currículo. Olha como é que é interessante. Então essa inclusão digital, o conteúdo não é só ter um computador, é saber usar ele corretamente, as ferramentas dele. Isso que é importante também, né? Às vezes eu tenho um computador e eu não sei usar dele, eu não sei usar. A grande sacada da inclusão digital é isso, né? Às vezes a gente não está totalmente incluso tecnologicamente nesse ambiente. O que é exclusão digital, professor? Manda aí. A exclusão digital é o termo utilizado para se referir às extensas camadas da sociedade que ficaram à margem do fenômeno da sociedade da informação. Ou seja, são aquele grupo de indivíduo que não conseguiu se aderir a essa sociedade informatizada com acesso à informação. Excluídos digitalmente, são excluídos dessa sociedade da informação, já que vivemos numa era da informação. Então, se eu não tenho acesso à informática, se eu não sei utilizar a informática para transformar a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, eu sou um excluído digitalmente. Perfeito. No ano passado eu fiz um trabalho muito legal numa comunidade ribeirinha aqui, né, gente? Não vou falar, mas tem uma comunidade ribeirinha aqui, aqui em Porto Velho. A gente foi, não tem nem internet lá, a gente foi para ensinar informática básica, eu peguei meus alunos daqui, a gente foi para lá para dar um treinamento. E eles tinham até telefones, smartphones, né? Eles tinham algumas garotas, e a gente deu treinamento de garotas de 11 a 18 anos de idade, que eram os meninos e meninas ribeirinhos que a gente deu esse treinamento. A gente passou 3 meses indo toda sexta-feira de manhã, indo lá treinar eles, é um trabalho voluntário que a gente fez, né? Bem interessante, muito gostoso, muito gratificante para a gente, né? Não só para a gente, mas para os alunos também. Mas a gente viu que eles tinham até o celular, fazia parte daquele, mas eles não tinham a internet. Realmente, nesse nosso Brasilzão, nessa nossa Amazônia, do tamanho do mundo, a gente não tem internet em todos os cantos, né? E tinha uma igreja lá que eles estavam tentando conseguir, havia uma conexão
né? Mesmo assim eu não ia conseguir liberar uma internet para todo mundo, né? Então eles tinham que andar 5, 10 quilômetros para poder, no final de semana, acessar a internet, né? Isso é um tipo de exclusão, realmente tem esse problema, né? A extensão do Brasil é muito grande, né? Então a gente sempre vai ter aquela comunidade carente, aquela comunidade um pouco mais isolada que não vai ter acesso à informação. A única informação que tem, a única coisa que consegue ir para todos os cantos hoje no Brasil é a televisão, é o rádio, né? A tecnologia ainda não está disponível. Existe já tecnologias de internet via satélite, professor, já tem, né, algumas empresas, só que ainda não é barato e não é aberto, né? Quem sabe no futuro a gente consegue via governo, não tem luz para todos? Internet para todos. Internet para todos, vamos ter internet para todos, todo mundo vai conseguir dar um match no Tinder aí um dia. O que é dependência tecnológica, a gente acabou de começar, mas professor, vamos ver o conceito certinho aí? Então, é o fator negativo que surgiu a partir do uso intenso das tecnologias. Então, não é o fato de você utilizar muito a tecnologia, é essa tecnologia te afetar negativamente na sua vida pessoal, seja profissional, seja acadêmica. Não só da tecnologia, da internet, jogos eletrônicos, etc. Então, destaca-se os principais sintomas. Pessoas com sintomas emocionais e físicos, quer dizer, isso afeta a vida pessoal do indivíduo. As empresas que necessitam da tecnologia para desenvolver suas próprias atividades, sem tecnologia a empresa não consegue sobreviver. E aí cria o termo que a gente chama de nomofobia, que é o medo de ficar sem a tecnologia, de aparecer uma notificação no celular e você correr para ver o que é, porque senão você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir, sei lá, estudar meia hora sem ir lá observar se tem alguma notificação, se tem alguma mensagem no WhatsApp. Então, nomofobia é o medo de ficar sem o uso da tecnologia, sem se conseguir desprender da tecnologia. Eu acabei de ser orientador de uma aluna falando sobre nomofobia. Nomofobia é no mobile, né? Nomofobia, no mobile, quer dizer, é a fobia de sem estar no mobile, sem celular, né? Eu não sabia, fui descobrir também o porquê do nomofobia. Tem os dois lados também interessantes isso aí, né, gente? Porque você tem os campeonatos de LOL. Já viu os campeonatos? Tem gente que ganha $20 mil por mês passando o dia inteiro jogando no computador. Transformou a tecnologia numa forma de agregar a sua vida profissional. E aí? Não é dependência tecnológica. Não é dependência. Tá ganhando dinheiro o dia inteiro no computador, professor. Olha que legal. Jogando, fazendo o que eu mais gosto, jogando, né? Tem gente que passa o dia inteiro gravando joguinhos e fazendo youtuber, né? Sendo youtuber profissional. Então, além de jogar, fica transmitindo jogos ao vivo. E ganha fortunas. E tem até, como é que chama? Patrocinadores, pessoas aí. Então, mas é lógico que isso aí é uma parcela muito pequena da população que chega nesse nível, né, gente? Não vamos falar. Se você tem um filho ou você mesmo passa o dia inteiro jogando e a probabilidade de ele se transformar num jogador profissional de League of Legends não chega, né? Bem que agora nós temos torneios de PES, torneios de FIFA, torneios de LOL, torneios... Talvez na sua cidade já comece alguns tipos desses torneios, você participar, se você achar que está tendo... você tem essa coisa, você pode cada vez se dedicar um pouquinho mais até realmente você conseguir ganhar dinheiro. Mas você tem que saber dosar, né? Cada um tem que saber como o que é melhor para você, né? E o último, né, gente? Né? Como a tecnologia computacional auxilia as pessoas no dia a dia. Professor, vamos finalizar essa nossa aula com o senhor aí, vamos ver. Então vamos lá, algumas coisas a gente já falou, a questão da tecnologia para fomentar a produção de videoaulas, o acesso a essas aulas, o acesso à internet, que aí vai te agregar em todas as outras áreas, acessar redes sociais, fazer uma compra através de algum portal, algum comércio eletrônico, fazer transação bancária, você utiliza os recursos tecnológicos para isso, acessar notícias,
os próprios jogos, como o professor falou. Então, a tecnologia ela te fomenta não só com isso, mas em diversas gamas de ações que melhoram a tua vida pessoal, profissional e acadêmica. E aí, já destacando que a gente tem uma atividade de percurso, já começa aberta essa semana, que a data limite vai ser 15 de agosto, 15/8. Então, acessa, leia o material. No slide seguinte, a gente deixou o que você vai ter que fazer para essa semana, que é reler o slide atual, assistir essa aula novamente se ficou alguma dúvida, ler os materiais do primeiro e segundo módulo e responder as 10 questões lá na nossa atividade de percurso, que vai agregar através dela, que a gente vai poder mensurar se a aula está sendo produtiva para vocês e o que a gente pode fazer para melhorar da aula. Gente, muito obrigado nessa nossa primeira aula aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e até mais, né, professor? Até mais, até a próxima semana.